Barulho aqui é meu. Graça e paz, minhas irmãs, me chamo Ana Jéssica, sou daqui de Salvador, Bahia. Tenho 28 anos, um filho lindo de 4 anos que tá aqui, inclusive. Se tiver barulho, se tiver zoado, interferindo, é ele. A bênção do Senhor que tá na minha casa, que o Senhor me deu para cuidar e administrar. E eu vou ler para vocês hoje, vamos meditar no livro de Cantares, de Salomão. Cânticos 3, a partir do versículo 6. Aleluia. O livro de Cantares é um livro, assim, que tem meu coração. Um livro que o Senhor trouxe uma série de revelações nele para mim, no quesito de intimidade, de relacionamento. É um livro que me mostra, filho, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que me mostra a forma que Deus deseja ser amado. Quando eu comecei a orar para o Senhor e falei assim, Senhor, me ensina a amar, que eu entendi que eu não sabia amar. Porque as minhas referências de amor na minha infância não foram a que eu esperava ter. As minhas referências de amor ao longo da minha vida foram todas distorcidas pelo diabo quando estava na minha vida. Então eu achava que eu estava encontrando amor em pessoas de outro sexo, eu estava encontrando amor em relações, como eu posso dizer, meu Deus, deturpadas, né? O mais podre possível era a minha forma de enxergar o amor. Eu me enxergava como se eu fosse um objeto, um lixo. Na verdade, eu me enxergava como a pior das criaturas. Inclusive, eu pensava assim, meu Deus, eu sou tão podre, mas tão podre, que eu tenho pena da pessoa que vai se relacionar comigo. Não, filho, eu não sou podre, não. É outra coisa que eu tô falando aqui. Era do passado. Então, eu achava assim. Então, eu falo pra vocês, tem muitas pessoas que entram em relacionamentos, né, abusivos por se considerarem vítimas, né, são inferiorizadas, não tem muita autoestima, não sei o quê. Mas eu era o contrário, eu achava que eu tinha tanta autoestima que eu estava sempre por cima e que eu sempre ia destruir a pessoa antes dela me destruir. E aí, a primeira vez que isso mudou na minha vida, isso foi na minha fase já adulta, adolescente adulta. Foi quando eu fui para uma sessão de terapia, que eu estava tão acabada, assim, emocionalmente, que eu realmente não conseguia me relacionar com as pessoas. E quando eu achei uma pessoa para me relacionar que era saudável, eu estava péssima, tão péssima que ele falou assim: vá para terapia, porque alguma coisa tá errada na sua vida, assim, não é normal, não. E aí eu, tá, vou pra terapia. Quando chegou lá, aquela mulher só falou uma frase pra mim, que eu tenho certeza hoje que foi Deus que falou através da boca dela. Ela virou pra mim e falou assim: você tem jeito. Eu quase caio dura no chão, gente, pra você ter noção. Valeu toda a minha sessão de terapia. Porque até aquele dia ali, eu achei que eu não tinha jeito pra nada na vida. Eu achei que a minha vida era tão destruída, que eu não servia pra nada. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia ter relacionamento, eu não conseguia trabalhar. Eu achava que eu tinha nascido pra miséria que eu vivia, mas tudo porque a minha vida estava deturpada. Minha mente enxergava tudo ao contrário. Eu enxergava tudo ao contrário, gente. E isso vem muito da minha criação, do contexto que eu vivi, das coisas que eu passei na minha infância. Mas quando você tá assim, pode vir a pessoa mais amorosa do mundo te amar, te abraçar, te dar tudo que você quiser. Você nunca vai ser satisfeita. Pode vir um príncipe encantado no cavalo. Pode vir a pessoa, olha, você tem tudo para ser feliz, mas você não vai ser. Porque o problema está dentro de você. Você ainda não aprendeu o que é amor. E aí eu pedi para o Senhor: Deus, me ensina o que é amar. O que é amar? Porque até então a maior referência de amor que eu tinha, né, agora que eu me converti, era o meu filho. Mas que amor é esse, que eu era uma mãe tão egoísta, o Senhor tá mudando isso, que eu só queria fugir da maternidade, fugir da minha casa. E eu falava assim, não é possível, gente, toda mãe quer cuidar do filho, quer amar. Mas eu tinha uma ferida também na maternidade. E a maternidade, ao invés de se tornar aquele lugar lindo que todo mundo romantiza, pra mim era o caos. Pra mim era, meu Deus, me salva daqui, Senhor. Eu não conseguia contemplar a maternidade. Eu não conseguia contemplar a minha casa. Eu não conseguia contemplar o meu marido. Eu não conseguia contemplar nada que eu tinha. Pra mim, a minha vida era uma infelicidade. Até eu conhecer o amor. O amor que chegou na minha vida foi Jesus. E aí, onde é que a gente aprende o que é o amor? É com ele. Não tem outro caminho.
Então, às vezes, a gente vai até buscar em outros lugares, no nosso desespero da alma, nossa ânsia. Os seres humanos, eles nasceram para serem amados, para ter o contato ali, né? Todo mamífero tem esse contato do amor. A amamentação com meu filho foi algo sobrenatural. Meu filho mamou, foi tão, tão lindo. Era algo que eu alimentava ele, mas que nutrida era eu, porque era algo tão, tão, tão forte você alimentar a criança e você cria esse laço. É uma coisa assim tão poderosa. E aí, eu fui para o Criador e falei: Deus, como é que ama? Ele começou a me dar esse livro de cantares para ele me falar como eu era amada por ele. E eu comecei a ler, não como as mulheres de Salomão, mas como o Senhor, é uma visão do Senhor e da igreja. Como o Senhor ama a igreja e como o Senhor deseja ser amado por ela. Então eu comecei a ler esse livro e esses dias eu estava meditando e Deus veio falar comigo novamente nessa passagem. E aí eu vou ler para vocês. Quem é essa que sobe do deserto, como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela. Dos valentes de Israel, todos armados de espada. Destros na guerra, cada um com sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira de Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro e o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão, com a coroa com quem coroou sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. A primeira coisa, eu li todo e agora vamos por partes. A primeira coisa que me chamou a atenção, por que ela sobe do deserto? Por que ela vem do deserto? E aí o que veio à minha mente foi essa reflexão de um livro que eu tô lendo, Você Escolherá o Deserto, que eu ainda tô lendo, e fala do deserto como um lugar não só de passagem, mas do deserto como um lugar de morada. Porque é no deserto que a gente pode ter as maiores experiências com Deus. E esse livro aborda isso, o quão prazerosos são as nossas experiências com Deus quando estamos passando nos momentos de mais dificuldade. É a dor e a delícia de servir ao Senhor. E aí, eu ouvi também, acho que foi. Eu amo muito ele, Alessandro Vilas Boas. Eu acho que é Vilas Boas. Ele falando sobre a terra ser o deserto para todo aquele que entende que vai morar no céu. Para todo aquele que entende que a promessa, que o paraíso não é aqui, que é no céu, que é na glória, que é na rua de ouro, que é na Nova Jerusalém. Então, se a gente entende que lá é nossa morada, lá é o nosso destino, isso aqui que a gente está vivendo já é o deserto. Então, é, esse lugar, ela vem subindo como uma coluna de fumaça. Eu falei, meu Deus, que coisa específica. E me lembrou também de quem? De Êxodo. Quando a presença do Senhor estava ali com o povo no deserto, ele estava como? Ele estava como uma coluna de fumaça. Que forte. Então, o deserto é o lugar onde a presença do Senhor está, onde a presença do Senhor se manifesta, porque ele vai extrair de nós o nosso quebrantamento sincero e genuíno. Porque é nos momentos de maior dificuldade da nossa vida que a gente pode sim tirar a capa, tirar o orgulho e buscar, meu Deus, o que é que está acontecendo? Senhor, a gente tem humildade para perguntar, para pedir ajuda. Porque quando a gente acha que sabe o que é que a gente está fazendo, para que a gente vai pedir ajuda? A gente começa a dar nossos próprios passos. Mas quando chega no momento que as nossas forças, os nossos recursos, nada do que a gente possa fazer resolve, aí a gente chama, entre aspas, é o nosso deserto. Porque a gente vai depender. E é nesse lugar de dependência que nós nos transformamos para o Senhor, né? Nessa coluna de fumaça. Quando você sobe do deserto, essa noiva, porque ela é a noiva, ela é a esposa, né? O esposo, aqui na minha Bíblia tem assim o título: "Esme o seu Me deixa assim, Senhor. Ela sobe cheia de incenso. Ela sobe cheia de pós aromáticos. Mas aí que tá a questão, a gente não se vê assim. Mas o que eu quero trazer para vocês é algo que veio do coração de Deus. O Criador, teu Criador, mulher, ele te vê assim.
Quando você sobe pro deserto, que você acha que tá descabelada, que tá chorando, a cara toda suja, toda descabelada, desesperada, ali buscando com fome e sede a presença de Deus, porque é só isso que te sustenta, é só a palavra de Deus que passa a tua dor. Nesse momento que você se vê no seu pior dia, Deus ele te enxerga assim, perfumada, cheia de mirra. Oi, filho. Tinha que cair atirando. Meu Deus do céu. Cuidado com esses jogos. Bote outro. Hum. E aí o Senhor nos enxerga assim. E essa é a cura para nossa alma. Entender que o olhar de Deus sobre nós não é igual ao nosso. Entender que o que a gente enxerga aqui como bênção, para Deus pode ser nada. E o que a gente enxerga como uma coisa difícil, um deserto, uma maldição, para Deus pode ser o dia mais abençoado das nossas vidas. Então, aleluia, glória a Deus. Eis que ela vem cheia de como coluna de fumaça. E aqui eu coloquei umas palavras-chave para uma coluna. Uma coluna é algo firme. Isso me chamou a atenção também. Então, quando nós subimos do deserto, nós temos firmeza para caminhar com o Senhor. Nós temos experiências que vão nos tornar firmes. Se antes você vinha tropeçando, você vinha mais para lá do que para cá, quando você passa por um momento de uma forte experiência, você vai se tornando coluna, você vai se tornando estruturada. Aquele vento que passava, que disseram, ó, e fulano, nada do que fulano falou vai se comparar ao que você viveu. Você pode ter 10.000 experiências aqui sendo contadas, você pode assistir 10.000 testemunhos, mas nenhum desses vão te sustentar tanto quanto a sua própria experiência com o Senhor. E é por isso que nós precisamos do deserto. Que você saia daqui nessa tarde, nessa manhã, não sei, é tarde, né? Ou noite. Sabendo que você precisa do deserto. Porque esse é o seu momento de preparo. E não é preparo para ganhar bênção, não. É preparo para herdar o céu. É preparo para a nova Jerusalém. É preparo para que você se torne essa noiva. Porque o deserto ele é o cortejo nupcial de todas nós. Então, vamos para o segundo, que é o título da mensagem. Eis que é a liteira de Salomão. Aleluia. Vamos parar aqui. Que é a liteira? Eu fui pesquisar. E ali eu vi que na minha Bíblia de estudo estava assim, como se fosse uma cama que carregava o rei, ou a majestade, alguma coisa assim, sabe? Muito importante. E em outros lugares eu também achei que era tipo uma carruagem, algo assim que transportava, um meio de transporte, né? Então, a liteira do rei é o que nós somos. Nós somos aquelas que carregam a presença do rei. Nós carregamos o Senhor. E aí essa liteira ela vem aqui, ó. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta por causa dos temores noturnos. Essa liteira, ela é uma mulher forte, ela é firme, né? Ela é perfumada e ela é protegida. Aleluia. Uma das coisas que mais machuca, eu acho que a mulher hoje, eu vi isso mexeu muito comigo. Às vezes a gente tá discutindo no nosso relacionamento com o nosso marido e tem umas brigas assim por besteira, nananã. E aí a pastora ministrou assim, ela falou assim: não é a toalha do seu marido que te irrita, não é as coisas que o seu marido faz todo dia que te irrita, é o fato de você se sentir desprezada, é o fato de você não se sentir ouvida, é a sua insegurança, é a sua sensação de ser desprotegida que te mexe, que te abala. Porque são tantas coisas que a gente acha assim que irrita tanto a gente. Não é possível que só uma toalha aqui que tá deixando que eu posso pegar. Que eu vou virar uma briga, vai virar até separação, tá tendo. É ela mesmo, né? Uhum. É, por causa de uma simples toalha na cama. Então não é só uma toalha, é além. Vai nas nossas raízes. Mulheres, como estão nossas emoções? Porque nosso casamento, a nossa família, vai ser um reflexo de como a gente se sente. Se você é uma mulher que não se sente amada, você vai destruir a sua casa. Se você ainda não entendeu o seu lugar, se você ainda não entendeu que quem vai satisfazer o seu amor, a sua falta de proteção, a sua falta de segurança, não é o seu marido, é o Senhor, então você vai destruir o seu casamento, porque você vai depositar expectativas em alguém que não pode supri-las. Porque todos nós somos seres humanos, nós somos falhas, então a maioria dos nossos relacionamentos
eu vou falar de uma visão de mundo, mas que eu vim observando aqui, eu trazendo para minha visão hoje, já nascida de novo. Algumas coisas que eu repetia um padrão no mundo, eu querendo repetir agora, e o Senhor, o Espírito Santo, falou: não, filha, vamos parar, eu vou te curar. Você não vai repetir isso aí, não. Você não precisa disso. Olha, e esse comportamento aí demonstra carência emocional. E sabe que você não precisa disso? Aí ele vem aqui para Cânticos. Porque você é amada. Você carrega a minha presença. Você tá doendo porque as pessoas estão te desprezando, estão te ignorando, estão falando mal de você. Você não precisa disso. Você tem a minha presença. Então, às vezes, a gente precisa só tomar um chacoalhão do Espírito Santo para que nossa mente volte para o lugar que nunca deveria ter saído. A gente volte para o centro, a gente volte para aquele que é suficiente para cada um de nós. Então, eu tenho um livro maravilhoso para indicar aqui também, vários, né? Mas é Satisfação Plena em Deus, alguma coisa assim. Gente, esse livro, meu Deus, mudou a minha concepção. Me trouxe tantas curas. Porque eu tinha problema de relacionamento com minha mãe, com a maternidade. Por quê? Porque eu achava que o problema todo da minha vida estava simplesmente no fato de minha mãe não ter sido uma boa mãe. E o Senhor vira pra mim e fala assim: tá bom, até hoje ela não foi uma boa mãe pra você, isso te trouxe feridas, ok, isso é válido. Mas eu cheguei na sua vida, eu sou satisfeito, eu sou suficiente pra você? Ou você vai continuar se comportando como órfã? Se eu já te adotei. E o Senhor começa a chamar a gente na chincha, vai se aproximando dele, vai deixando o Senhor trabalhar. E Deus falou nitidamente pra mim, um dia que eu tava assim, meio abalada, assim, com minha relação com ele. Até quando você vai me mendigar o amor de sua mãe? Se você já tem o meu. Isso não significa que eu fiquei brigada com minha mãe, não. Eu amo minha mãe, viu? Isso significa que Deus tratou coisas dentro de mim que minha mãe não precisava nem saber. Então, ele tratou em mim para que quando eu chegar com ela agora na casa dela, as coisas que me afetavam antes não me afetam mais. Porque parece que eu não tô nem ouvindo. Sabe o que é isso? Cura. Sabe o que é isso? É o amor de Deus que vai tomando esses lugares de tristeza, de amargura, de solidão. Nós precisamos dar espaço. Nós precisamos deixar o Senhor entrar. Nós carregamos a presença dele, mas se a gente colocar um monte de coisa dentro, a carruagem vai ficar pesada. A roda vai ficar difícil de andar. Daqui a pouco já está caindo uma roda, já está sendo destruída. Nós precisamos entender que fomos feitos para carregar uma coisa preciosa demais, para dividir espaço. Não dá para dividir, gente. Tira esses bagulhos que vocês carregam. Tira esse bagulho que eu carrego. A gente não pode. A carruagem, a liteira do deserto é feita para carregar o rei, a realeza. Nós nascemos para carregar a presença, nós não nascemos para carregar mágoa, rancor, ódio, porque a nossa vida fica toda confusa, porque a gente começa a brigar coisas que a gente não nasceu para carregar. A gente começa a sair do plano original de Deus por causa do pecado, da natureza caída. Mas Jesus falou que se vocês morrerem comigo, vocês vão ser ressuscitados comigo também. Aleluia! Então nós estamos aqui no deserto, que é a terra, para morrer com Ele. Para morrer para essas coisas que antes nos aprisionavam. E aí, chegando lá no deserto, vamos para o próximo. Ela é protegida. A subida do deserto representa a nossa jornada espiritual, a nossa busca por Deus. Nós estamos subindo do deserto, mas para onde? Nós estamos indo ao encontro, né, do nosso rei, ao caminho que nós vamos casar com ele, que a gente vai encontrar com ele. Então, vamos ver aqui. Já passei essa parte. A noiva é cheia da presença. Vamos lá. Sobe do deserto, vai exalando o perfume de Cristo, porque naquele dia que você tá toda acabada, às vezes você fala assim, faz uma oração por alguém, a pessoa é curada. Naqueles dias que você tá toda acabada, assim, você passa, faz um negócio assim, a pessoa fala, menina, que presença é essa de Deus? Você não tá nem esperando. É assim que Deus faz. Porque esse é o olhar dele para conosco. Teve um dia que eu não consegui nem orar, eu sentei aqui na minha cadeira, no meu lugar com Deus, toda acabada, gente, toda acabada. Eu fico lutando com o momento de silêncio, né? Porque eu falei, Deus, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Aí eu falo, depois quando eu tô falando, tentando ficar em silêncio, eu falo, Deus, o Senhor sabe que eu falo demais, o Senhor me fez assim. Então, meu Deus, o Senhor sabe que é confusão aqui. Eu vou ficar em silêncio, mas eu vou falar também, mas eu vou ficar em silêncio. Então, Deus, ele me entende. E nesse dia que eu não conseguia nem orar, eu fechei os olhos e olhei. Sabe o que o Senhor falou pra mim? Quando eu olho pra você, eu vejo Jesus. Menina, quase que eu me derreto aqui na cadeira, me jogo no chão.
E naquele dia eu precisava disso, eu precisava saber que o meu pecado, que o meu erro, que a minha falha com o Senhor não invalidava o que eu significo para Ele. Mulher, aquilo que você faz errado, aquilo que você está se enchendo de culpa, aquilo que você acabou de fazer, que você está insistindo, você não consegue largar, você vai vivendo esse erro e aí você se culpa e você vai esfriando na presença de Deus por causa disso. Isso não muda o fato de como o Senhor te enxerga. Por quê? Porque Jesus derramou o sangue dele na cruz. Esse sangue não vai ser derramado de novo. Às vezes nós agimos como se Jesus não tivesse morrido por nós. Porque, se o meu erro que eu fiz hoje vai mudar o amor de Deus por mim, então Jesus não morreu por mim. Mas aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Nós só precisamos tomar posse dessa palavra. Quer ver a culpa ir embora? Abre Romanos 8, vai ler, vai tomar posse. Irmãs, se a gente não mudar, a gente não sai desse ciclo. Se a gente não mudar nossa mente pela transformação com a palavra de Deus, a gente não sai desse ciclo de culpa. O diabo quer que a gente fique presa em culpa, presa nas coisas que já fez, que tá fazendo de errado, e a gente não caminha. Porque a coisa que deixa a gente no chão é quando a gente erra. Aí tem um quebrantamento que é bom. O quebrantamento da culpa é bom, porque a gente fica quebrantada, a gente fica, meu Deus, tá vendo como eu sou? Quebra o orgulho. Oh, Deus, tá vendo? Porque às vezes quando a gente faz alguma coisa errada, a gente já tá se achando que é alguma coisa. Aí quando a gente erra, aí o Senhor bota a gente no nosso lugar. É bom, mas não é pra você morar na culpa. É pra você entender o que precisa aprender ali e sair, e seguir, e caminhar, continuar caminhando com Jesus. Porque amanhã você vai errar de novo. Por quê? Porque a gente tá aprendendo. Todas nós estamos aprendendo. E uma criança, quando aprende, está aprendendo a andar, ela vai cair. Só que a gente não quer cair. A gente não quer... Eu não tô falando de ficar caindo no pecado, gente. Entenda o que é cair. Cair é algo que você faz que o Espírito Santo te incomoda, você sabe que tá errado, porque a gente é humano, mas às vezes você sabe que tem que calar a boca e você fala. E aí você fica se culpando ali, aí já vai se sentindo inferior, aí já vai só caindo na lama, só afundando na lama. Mas o Senhor, em nome de Jesus, ele pega você hoje, ele te tira dessa lama de culpa, porque você carrega a presença dele. Caminha, minha irmã. Vamos caminhar. Você vai subir do deserto perfumada, cheirosa, adornada. E aí, os valentes estão lá protegendo. Então, a noiva, ela é protegida. E anotei uma coisa que linda. Os valentes protegem a noiva, simbolizando pureza e santidade do amor de Deus. Meu Deus. Eles guardam a beleza e a singularidade da noiva, impedindo que outros a admirem ou a toquem de forma inadequada. Já viu essa música? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Assim são os valentes que estão protegendo, nos protegendo no deserto. Assim é o amor de Deus. Ele protege a nossa beleza. Ele protege o que a gente tem de singular com ele. Ele protege a nossa santidade no amor dele. Então nós estamos guardadas. Aleluia. Então eles estão prontos para livrá-las do terror noturno. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Somos muito protegidas, gente. Oh, meu Deus, eu tô já me sentindo. Já começo a me sentir quando Deus ficar falando assim. E aí, aqui tem o final que é, cadê? Fez para si um palanquim de madeira do Líbano e fez colunas de prata, de ouro, de púrpura ao interior, revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Então, o palanquim ainda se refere, né, a esse meio de transporte que Deus nos conduz com amor. Deus não nos leva de qualquer jeito, não. A gente pode até estar no deserto, a gente pode estar até triste, pode estar até faltando alguma coisa na nossa vida, na nossa casa. Mas Deus não está conduzindo a gente de qualquer jeito, não. Ele nos conduz em algo que tem colunas de prata, tem estrado de ouro, o assento é de púrpura. Aleluia. O interior é revestido com amor. Deus está nos conduzindo nessa caminhada, porque nós carregamos a presença dele. Gente, e hoje eu tava no zoológico, né? Como Deus é incrível e ele ministra. Ele me ministrou essa palavra ontem. E ele vai ministrando em cada detalhe. E hoje, do nada, Deus me leva pro zoológico. Não tava nem planejado. Cheguei lá, eu saí do zoológico com o coração apertado, porque eu falei, Deus, quanta coisa linda o Senhor fez. Que animais, cada animal, às vezes, que tem uns que são mais selvagens, você fica falando, meu Deus, eu não posso tombar com um animal desse que ele vai me acabar na rua. São tantas coisas que estão sob o domínio de Deus. São tão perfeitos, são tão lindos, mas Deus escolheu habitar em nós. Talvez sejamos as mais frágeis criaturas. Mas Deus escolheu habitar em nós. Não, deve ter mais frágeis que a gente, né, gente? Mas eu tô falando, somos tão frágeis, mas carregamos algo tão precioso. Então esse é o nosso Deus. Que a gente entenda que a gente nasceu para contemplar, para desfrutar da jornada. Que vida é essa que a gente só quer chegar em algum lugar que esse lugar não é a glória?
O único lugar que a gente precisa ter anseio de chegar é nos braços de Jesus, quando ele vier buscar sua noiva. E a gente precisa viver desfrutando enquanto não chegamos nesse dia, porque isso aqui é uma caminhada, é um cortejo nupcial. Não é pra ser uma derrota, não é pra ser dias de luta. Outro dia eu postei na minha história, gente, quanta luta é essa? Ninguém quer ser crente, porque a gente só chora, só diz que luta, 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 luta. Não tem um momento de desfrutar. E assim o Senhor vai me conduzindo a estar desfrutando da presença dele. E para finalizar, a riqueza e o cuidado que o palanquim foi construído demonstra como o Senhor cuida de nós, com detalhes, com riquezas de detalhes. E o último versículo é: Contemplai o rei Salomão. O convite do Senhor para nós nessa tarde é para admirarmos o rei, contemplarmos a sua beleza e a glória do momento. Aleluia! Entendermos quem nós somos nele, entender que carregamos a presença dele. E aí, tudo, o meu maior testemunho hoje não é das coisas que mudaram no meu exterior, mas é de como a minha forma de ver essas coisas foi transformada pelo amor de Deus. Eu não sentia prazer em estar na minha casa. Eu queria estar fora daqui. Eu queria viver saindo, eu queria viver na rua. E Deus foi me trazendo para dentro de casa. Deus foi me trazendo porque eu achava que o problema era aqui. A culpa estava em todo mundo que morava na minha casa. Eu moro com meus sogros. Era uma briga, era uma confusão, era um caos. Ainda vou testemunhar isso, porque Deus já fez tanta coisa. Meu Deus, Deus é tremendo, gente. Quando você contempla, quando você decide que você vai buscar Ele. Minha irmã, tem o Salmo 24, né, que eu falo, não sei se é 24, mas fala assim: o Senhor disse buscar a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Quando você toma essa decisão na sua vida, minha irmã, se prepare, porque Deus vai mover tudo ao seu redor. Aleluia. Você só tem uma preocupação, carrega o rei e deixa o resto. Carrega o rei, cuida da presença do rei, nutre a presença do rei, se enche do rei e deixa o resto, porque ele bota no lugar. O Shalom de Deus entra e ele começa dentro de você. Ele vai botando tudo no lugar. E é impressionante. Tem momentos na minha vida que eu falo assim, tô vivendo no filme. Porque eu fico contemplando o que Deus está fazendo. Eu não fico me desgastando, batendo minha cabeça, chorando, desesperada. Vou fazer 30 dias de jejum porque Deus vai me dar isso. Vou fazer. Não. Eu tô aqui. Deus, se eu for fazer 40 dias de jejum, se eu me mandar uma vez, 40 dias de jejum, vai ser para ter mais da tua presença, vai ser para transbordar. Não vai ser para conquistar nada, não. Porque o que eu preciso, gente, cada dia eu entendo mais. Não é que nada mude ao meu redor, eu preciso ter da presença de Deus mais e mais e mais, porque é um lugar inesgotável, uma fonte inesgotável. Mas a gente não tem tanto, porque a gente não busca. A gente não tem tanto, porque a gente fica gastando tempo com outras coisas que não vão nos nutrir, que não vão nos preencher. Então, se tem algo que eu tenho aqui, é autoridade para falar disso. Porque quando eu saí da igreja para o mundo, eu tinha 17 anos, 18 anos. E até os 28, eu estava buscando me preencher com tudo que você imaginar. Foi LSD, foi cocaína, foi festa, foi balada, foi todos os tipos de relações, foi todos os lugares. Tudo que você imaginar, eu procurei a presença de Deus. E eu não encontrei. Porque eu conhecia como era. E eu não encontrei. E hoje o Senhor me trouxe aqui para testificar. Não há outro lugar, não há outra busca que você precise fazer, além de buscar o Deus que te criou. Olha, lembra, mulher, do teu Criador. Lembra do teu Criador todos os dias da tua vida. Aleluia. Muitas vezes nossa cabeça tem tanto problema, tem tanta coisa, que a última coisa que passa é Deus. É tanta coisa, é tanto pedido, é tanta oração que você faz. Mas quanto tempo que você passa adorando ao Senhor? Quanto tempo que você passa lembrando daquilo que Ele tem feito na sua vida? Você não consegue nem enxergar às vezes. Aleluias. Eu oro para que o Senhor nessa manhã, nessa tarde, eita, eu tô até perdida no tempo. Venha tirar a venda dos nossos olhos. E para terminar, gente, tinha muita coisa ainda para falar, sabia? Mas vamos terminar, porque Deus, aleluia, era para ser tipo uma vigília aqui, as coisas que Deus me deu. Mas vamos lá. Eu vou deixar 2 provérbios aqui para a gente meditar, muito fortes, que fala sobre aqui, vamos lá, Provérbios 27:7. Quem já se fartou, recusa o favo de mel, mas para o faminto, todo amargo é doce. Eu li esse versículo no livro Fome de Deus, de Alessandro Vilas-Boas. Inclusive, que livro? Mais um para indicação. E, nossa, meu Deus, isso falou tanto ao meu coração, porque às vezes a gente não tem mais de Deus, não é só porque a gente não busca, é
acha que não precisa mais. E quando a gente está farto, você vai olhar para a melhor comida e você vai dizer: não quero não". E que a gente não caia nisso aqui, minhas irmãs, porque a gente precisa ter fome de Deus. A gente precisa buscar que Deus nos dê fome. E uma coisa que eu agradeço todos os dias ao Senhor, eu falo assim: Deus, se tem uma coisa que Deus me deu foi fome. Eu sou desesperada, não é faminta não, é desesperada. E eu agradeço e eu digo a ele que toda a honra e toda a glória é dele, porque foi ele que colocou em mim, porque se ele não tivesse colocado, meu Deus, eu estava perdida também. Gente, quando o bebê nasce, a característica dele é fome, ele tem fome, ele quer leite. E se o bebê estiver chorando de fome, você vai ver que é o choro mais desesperado que ele vai dar. E muitas vezes a gente perdeu a fome de Deus. Por que que a gente perdeu a fome de Deus? Porque a gente está enchendo a nossa barriga de distração. A gente está enchendo a nossa barriga de nanã. Ou então, a gente acha que a gente lê a Bíblia, a gente faz o devocional, a gente já leu a Bíblia várias vezes. A gente não precisa mais entrar nas lives. A gente não precisa mais participar das células. A gente não precisa ir mais para um lugar ali que diz que vai ter um avivamento ali poderoso. A minha irmã me chamou, mas Deus fala comigo na minha casa. Deus fala comigo no meu secreto. Cadê a fome? Cadê a fome pelo seu Deus? Aleluia! Nós fomos criadas por Ele, nós dependemos dEle. Nós não podemos viver com o alimento de ontem, hoje já não serve. O Senhor tem maná todos os dias. Em Apocalipse tem uma palavra, acho que é 22, que fala, né? O vencedor dar-te-ei o maná escondido. Tem um maná que cai, mas tem um maná escondido. Por que que a gente não tem os olhos brilhando por isso? Por que que a gente não busca isso? Por que que a gente não busca ler a palavra, meu Deus, e a palavra adoçar a nossa boca encher de água como se fosse um favo de mel? Deus pode fazer isso. É só a gente buscar. E o outro provérbio que eu vou deixar é: o preguiçoso leva a mão ao prato, e nem ao menos quer levá-la à boca. Preguiça. Outro fator que a gente não tem mais de Deus, preguiça. A gente vai na igreja, a gente está acostumado a receber a marmitinha. A gente vem aqui na live para receber a marmitinha. Mas a gente tem preguiça eles ali e passar 2, 3 horas buscando a presença do Senhor e perder o horário ali buscando porque você não quer mais sair, não tem mais deleite. Por quê? Porque sua oração é fria. Você abre o seu caderno de oração, só tem pedido. Você não vai desfrutar do Senhor fazendo pedido todo dia. Você precisa buscar um novo nível de intimidade com Deus. Porque a gente não vai sobreviver nesse mundo se a gente não for sensível à presença dele. Tá cada vez mais difícil, minhas irmãs, e uma das maiores armas de Satanás é a distração. Ele está tirando o brilho dos nossos olhos pelo Senhor. Uma pessoa apaixonada, ela bota todo mundo para ficar apaixonado, gente. Você vai, tem gente que olha assim para apaixonado e já fica com aquele ranço. Vixe, lá vem. Mas uma pessoa fria não leva ninguém. Então, muitas vezes, a gente não salvou a nossa família ainda, porque a gente não é apaixonado pelo Senhor. E como é que a gente quer que o nosso marido seja, o nosso filho seja? A gente quer ditar regras, a gente quer ditar, vai pra igreja comigo. Pra que ir pra igreja se a presença do Senhor tá dentro de você e você não tá fazendo diferença nenhuma na sua casa? E o seu comportamento começou é o mesmo? Como é que você acha que seu marido vai querer ir se ele não vê nada sendo transformado dentro de você? Quando eu estava no banheiro fazendo minhas buscas, assim, logo que eu me converti, eu não tinha vontade de orar pelo meu marido, eu só queria buscar o Senhor. E eu fiquei, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Todo mundo tá orando, pedindo pela casa, no desespero, pelo marido pra ser salvo. E eu não quero pedir. Eu não quero pedir. Eu ficava constrangida de pedir algo para o Senhor. Hoje, depois de quase um ano, hoje eu tenho certeza que isso não era um problema, não. Isso era a resposta de Deus para mim. Porque Deus, ele me disse que se eu buscar ele, todas as coisas serão acrescentadas e eu vivo sobre essa palavra. Eu caminho sobre essa palavra. E toda vez que alguém chega com um conselho diferente, eu vou para Deus, eu falo: Deus, eu vou seguir esse conselho, Deus. Ó, continue me buscando. Porque enquanto você me busca, eu converto. Enquanto você me busca, eu transformo. Porque eu sou Deus. Deus não precisa de nós para salvar nossa família, não, gente. Ele não precisou de ninguém para me salvar. Eu estava aqui na minha casa, ó, Jesus veio. Ele usou os canais, né, para ir trazendo a palavra ao longo da caminhada. Eu ia na igreja, nananana, mas o dia que ele veio, ele não mandou representante. Ele chegou aqui. E por que ele não pode chegar para o nosso marido? Por que ele não pode chegar para o nosso filho, para nossa mãe, para o nosso pai? Para quem quer que seja. A gente tem que viver desesperado, gente, pela presença do Senhor. É óbvio que isso aqui não quer dizer que você não vai sentir. Porque eu sinto, mas isso não me faz ficar desesperada, não. Isso não me faz botar Deus na parede. Deus, eu preciso ter o meu marido convertido. Não. Isso me faz, Senhor.
me dá graça para suportar mais. Senhor, me ensina a me comportar, ainda estou me comportando mal, vamos me transformando. Porque eu sou o testemunho, eu sou a carta viva de Deus, que ninguém vai poder desargumentar. A Bíblia, meu marido é cheio de teoria quanto à Bíblia. Ele senta comigo, começa a falar meio mundo de coisa que a Bíblia é mentira. Mas eu sou uma Bíblia. Como é que ele vai dizer que eu não fui transformada? Se ele olha pra minha cara e fala, Ana, você só quer Deus. Ana, você só gosta de Deus. Ana, o que está acontecendo com você? Deixa o mistério. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, minha irmã, você tem que diminuir o seu ritmo. Eu fico com aquele que está falando comigo no secreto. Continue assim. Continue assim. Algumas pessoas vão me pressionar, vão dizer, você tem que fazer diferente, você tem que agradar seu marido. Vou fazer como o Senhor tem me dito. Tenho que agradar o meu marido, faço o meu papel como esposa. Mas aquilo que o Senhor falou para mim, não vá. Eu não vou para agradar meu marido. Sabe por quê? Porque Deus, ele é primeiro lugar na minha vida. O Senhor é o primeiro lugar. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é isso. Porque hoje eu falo com Deus assim, ó Jesus, o Senhor sabe. Teve dia de eu orar pela minha família, porque Deus estava mandando eu orar pela minha família. Então, a gente precisa ter essa comunhão com o Senhor, gente. Porque é daí que vai vir a salvação. Não só para nossa casa, mas para todos os lugares que a gente pisar. Tenha identidade firmada. Deus tem algo particular. Esse é o mover de Deus na minha vida. Não vou dizer para você fazer a mesma coisa. E é isso que a gente tem que ter cuidado nos conselhos, porque às vezes Deus trabalhou de um jeito na nossa vida, mas na nossa irmã ele não quer trabalhar desse jeito. Isso eu também precisei aprender com Deus. Gente, Deus é grandioso. Ele não tem uma caixinha igual a gente ilimitada, não. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Aí você fala, minha irmã, você não pode agir assim, porque você isso. Não sabe de nada. A minha vida tá aqui guardadinha com Jesus. Ele sabe o que eu tenho feito. Deus não desampara aquele que busca ele, não. Em nome de Jesus, essa foi a palavra. O Senhor ainda está buscando servos como Jó, que depois de serem tirados tudo que ele tem, a fome de Jó, a dor de Jó, a maior dor de Jó, eu lendo Jó, o Senhor ministrou para mim. Não eram os bens que ele perdeu, não era o filho, não era o luto, não era nada. Era a falta da voz de Deus falando com ele. Era não saber o que é que ele fez que desagradou o Senhor. Essa era a dor de Jó. E quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus, às vezes a gente perde uma coisa, a gente fica desesperado. Mas a dor de Jó não foi perder 10 filhos. A dor de Jó, a maior dor de Jó, foi todo um ciclo de dor. Mas a maior dor de Jó era falar, meu Deus, o que é que eu fiz para Deus para isso acontecer na minha vida? Gente, a nossa dor tem que ser essa. O que é que eu fiz que magoou meu Senhor? Eu não posso deixar o meu Senhor triste comigo. De fato, que o Espírito Santo venha ministrar o coração de vocês, tudo aquilo que ele ministrou ao meu. E essa é a palavra. O amor é o vínculo da perfeição. Que você esteja no amor de Cristo, que você seja curada por ele. E a partir desse amor, todos os outros vão chegar. A paz, a longanimidade, a bondade. O amor é o principal. Então, às vezes, a gente não tem paciência porque a gente não está aperfeiçoada no amor. A gente não tem longanimidade porque a gente não está aperfeiçoada no amor. A gente não tem fé porque a gente não está aperfeiçoada no amor de Cristo. Então, em nome de Jesus, minhas irmãs, vamos ficar em 1 Coríntios 13 e entender esse amor, que é o amor ágape, o amor sacrificial. É aquele que ele entrega pra gente e a gente vai se doando pros outros. Porque não é porque a gente quer, não, que a carne não quer, não. Se doar pra ninguém, não. Nesse instante, antes de entrar na live, eu tava correndo quase 1 hora no quintal com meu filho. Eu tô aqui, naqueles dias, né, que todo mundo sabe, a mulher. A última coisa que eu queria era ficar correndo no quintal. Mas o Senhor tava ministrando, é o amor. O amor não é sentimento, não é emocionalismo. E fome, gente, não é ficar emocionalismo, desesperada, caindo no mistério na igreja, chorando, gritando. Tudo bem que há manifestação do Espírito Santo assim, há. Mas fome não é só isso. Fome de Deus vem de uma transformação radical na nossa personalidade, no nosso caráter. Por amor a Ele, a gente toma atitudes. A gente não fica só chorando e recebendo presença, não. A gente toma atitudes de amor a Ele. A gente serve aos outros. A gente se humilha. A gente é humilhado, a gente é caluniado. E a gente vai ali, perdoa. A gente vai viver a palavra por amor, ágape, ao Senhor. Que Ele venha derramar isso nos nossos corações. Amém. Amém, glória a Deus.